E aí galera, saudações! Nesse vídeo estarei fazendo a análise da música Paralaxe Cognitiva, do meu amigo João Góes. Se vocês quiserem ouvir, eu vou deixar o link aqui na descrição, o link da música. Aí vocês aproveitem, se inscrevam no canal dele, que é o canal Sutilmente, beleza? Então, bora para análise. Bom, primeiramente, o que significa paralaxe cognitiva? Segundo o professor Olavo de Carvalho, a paralaxe cognitiva é o afastamento entre o eixo da construção teórica e o eixo da experiência real anunciado pelo indivíduo. Se você ainda não entendeu o que significa isso, possivelmente você venha compreender depois dessa análise. Então fica aí comigo que a gente vai começar agora. Bom, antes de mais nada, a letra dessa música é dividida em duas estrofes. Então eu vou fazer essa análise dividida em duas partes, a parte 1 e a parte 2. Então essa aqui vai ser a parte 1. Bora lá. E ele começa dizendo o seguinte: utópicos. O que são utópicos? No dicionário de português, utópico significa fantasiosos, fantásticos, imaginários, irrealizáveis. Bom, a respeito disso, o Vinícius Fonseca escreve na página 156 no seu livro O Direito de Vencer. E ele fala o seguinte: os primeiros socialistas que propuseram a construção de uma sociedade igualitária foram posteriormente definidos como utópicos. Então aqui o João está se referindo a pessoas que se posicionam politicamente do lado esquerdo, que defendem ideologias como o socialismo, o comunismo, que são ideologias marxistas e gramscistas, né? Aí ele continua a letra, que esses utópicos, né, ele fala assim, ó: utópicos zelam por tópicos que são fardo pesado até para eles mesmos. Aqui ele está fazendo uma referência a Mateus capítulo 23, versículo 4, no qual, no contexto, Jesus ele está condenando a hipocrisia dos fariseus. E o versículo diz o seguinte: eles atam fardo pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então nessa linha ele está querendo dizer que esses tópicos que os esquerdistas zelam, que no caso são as ideologias do socialismo, do comunismo, eles mesmos, os próprios esquerdistas, eles não conseguem aplicar em suas próprias vidas. E você já deve ter ouvido falar por aí sobre o socialista de iPhone, né? Que são pessoas que pregam o socialismo, mas na verdade eles vivem do capitalismo, né? O que realmente eles querem são capitalismo para eles e socialismo para os outros. É isso que vale. Eles mesmos não conseguem aplicar o socialismo na vida deles. Então tu vê a hipocrisia dessa galera aí. E aí ele continua dizendo o seguinte: ilógicos, mas sempre são neuróticos. Vocês podem espernear, sou sujeito ruim desde cedo. Ele chama essa galera de ilógicos. Por quê? Porque o pensamento deles não é conforme a lógica. A ideologia que eles pregam tem uma conclusão que é ilógica. É como o próprio significado da palavra utópicos, né? Que são irrealizáveis, que são fantasiosos. Então chega a ser um absurdo a ideologia que eles pregam. E aí ele continua: mano, isso aqui não é ego trip, não. É diferente de tudo que vocês fazem. Bom, o que é ego trip? Para a gente entender o que ele está dizendo aqui, a gente precisa entender o que significa ego trip. Ego trip é qualquer ato ou modo de agir que fortalece e gratifica o próprio ego. Ou seja, ele não está fazendo essa rima para enaltecer a si mesmo, né? O próprio ego, a própria imagem dele aqui. Daí ele continua: isso aqui é uma guerra externa que eu travo com propósito, parceiro. Então pasmem. Diferente dos esquerdistas, que não tem lógica, não tem propósito, não tem um sentido, não tem uma racionalidade, diferente deles, a guerra que ele está travando aqui tem uma lógica, tem um propósito, tem uma finalidade, entende? E por esse motivo, pasmem, eu tenho uma lógica, vocês não. É isso que ele está querendo dizer aqui, que ele tem uma lógica, que ele tem um propósito, mas os esquerdistas não têm uma finalidade, não têm um propósito, não tem um raciocínio lógico. Aí na sequência ele diz o seguinte: principados e potestades são como micro-organismos, é muito mais que ideologia, são espíritos. Bom, aqui ele está fazendo uma referência a Efésios capítulo 6,
versículo 12, no qual o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, seres humanos, mas sim contra principados e potestades espirituais nas regiões celestiais. E que esses principados e potestades, eles são como micro-organismos, ou seja, são sutis, não dá para enxergar. E ele diz que são muito mais do que ideologias, que são espíritos. Ou seja, por trás de toda a ideologia esquerdista, existe algo espiritual atuando. E não só isso, mas é algo demoníaco, porque o apóstolo Paulo, quando ele se refere a principados e potestades, ele está se referindo a seres espirituais do mal, da maldade. Aí no verso seguinte ele diz: chega de achismos, bandido com consciência social é igual estrupador adepto do feminismo. Bom, aqui ele está se referindo à esquerda, defensora de bandidos, né? E até mesmo de estrupadores, como a Maria do Rosário. Acredito que vocês já conhecem essa história aí. Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Vagabunda! Que é isso aqui? E na linha seguinte ele diz: menos armas e mais livros. Soa tão bonito e eficaz, mas é um jargão pateta. Aqui ele está falando sobre a esquerda, que é contra a posse e o porte de armas. Se apoia nesse jargão, né, de menos armas e mais livros, né, dizendo que a criminalidade ela não se combate com armas, mas sim com livros, com conhecimento, isto é, a educação, né? Se for analisar dessa forma, então nem os policiais deveriam andar armados, né? Mas sim com um livro na mão, distribuindo aí pra galera, pros bandidos ali, né? Aí na linha seguinte ele meio que repete o que ele falou anteriormente: menos armas e mais livros. Ouvi esse grito vindo do Bin Laden de dentro da biblioteca. Acredito que essa imagem aí diz muita coisa. Bom, aí ele continua: quem guarda o Papa não usa flor no bolso. Bom, nessa linha ele está se referindo ao Papa. Quem guarda o Papa não usa flor no bolso. Ou seja, o Papa, que é um líder religioso do cristianismo, mais especificamente do catolicismo, ele é considerado pelos seus fiéis uma figura que representa a paz, que propaga a paz. Mas ele mesmo, o Papa, é escoltado por homens armados, por seguranças. Então você vê a contradição? Aí ele continua: o atentado em Suzano é tudo culpa do Bozo. É sim. Bom, aqui ele está falando sobre o atentado que ocorreu numa escola em Suzano no início de 2019, onde foi uma ação, né? Foi um massacre ali, executado por dois indivíduos, sendo eles um adolescente e um adulto, e resultou na morte de alunos. Não me recordo se foram muitos ou se foram poucos, quantos foram, eu não sei. E depois do ocorrido veio a esquerda culpando o Bolsonaro, dizendo que o incentivo dessa ação foi a legalização do porte de armas. E lei essa que o governo Bolsonaro não conseguiu de fato realizar, né? Então, olha a contradição de novo aí. Aí no verso seguinte ele diz: você odeia armas, a menos que seu rapper favorito fale delas, aí você bota a mão no fogo. Bom, para explicar essa rima eu vou deixar aqui no card um vídeo do próprio João Góes, no qual ele fala a respeito desse assunto. Ele continua: bobo, política não é um jogo. E quem permite uma entrada de crianças? Aqui ele pode estar se referindo a adolescentes que se acham donos da razão, intelectuais, e que entram em debates políticos. Esses mesmos que são doutrinados por professores esquerdistas nas escolas, ou até mesmo pessoas ou movimentos esquerdistas que, por birra do lado oposto, do lado direito, eles agem de forma infantil, como foi o caso do movimento LGBT, que se posicionou apoiando o Irã, um país que abertamente executa homossexuais por questão de moral, só por birra contra o Donald Trump. Você vê a infantilidade dessa galera, né? Aconteceu essa situação no início do ano, né? Quando o Donald Trump, com seu arsenal militar, eliminou um grande líder do Irã. Daí ele finaliza: que mau agouro, isso aqui é um bolo, recheado de ideias vazias, perdi a esperança. Bom, o que significa mau agouro? Mau agouro significa mau pressentimento ou mau sinal. É ter a intuição de que algo ruim vai acontecer. Qualquer sinal ou indício que anuncia um possível azar no futuro é classificado como mau agouro. Então,
Ele fala sobre esse mau pressentimento, né? Ele fala assim, que mau agouro, que mau pressentimento que eu tô tendo. Isso aqui é um bolo recheado de ideias vazias. Como eu falei no início, né? É uma galera que possui um discurso ideológico que não tem fundamento nenhum. Por isso ele fala que é um bolo recheado de ideias totalmente vazias. E por isso ele perde a esperança. Mas será que ele mesmo perdeu a esperança? Porque se você for na letra da música, ele vai colocar reticências ali, né? São 3 pontinhos. E essa análise continua na parte 2. Aguardem.